Bom dia, sejam todos bem-vindos nesse momento de adoração, meditação na Palavra de Deus. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos também. E nós vamos, no culto de hoje, receber da parte de Deus as suas bênçãos, que por meio da sua palavra nos dá o perdão, nos fortalece a fé, nos orienta a vida. Que se Deus nos envia o seu Santo Espírito, para assim podermos receber esta palavra, crer nela e viver ela no nosso dia a dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino deste culto. Bendito Jesus, Divino Pastor. Fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a Tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em Tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Da parte do meu Senhor Jesus Cristo, como ministro da sua palavra, eu entrego e anuncio a cada um de vocês o perdão que Deus dá por meio da ação redentora de Cristo na cruz. Portanto,
declaro que os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo para este domingo é o Salmo 124, que diz assim: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Deem graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Podemos sentar? Cantamos o próximo hino. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer.
leitura do Antigo Testamento, registrado no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 11. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. E aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola encontramos registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação, escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. E aqui a leitura da epístola. Próximo hino que cantamos, hino de gratidão, graças dou por esta vida.
A leitura do Evangelho, registrada em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Nos colocamos em pé. Palavra do Senhor que diz: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino, Solta o Cabo da Nau. É algo óbvio, né? Mas não custa a gente lembrar mais uma vez. A palavra nau é sinônimo de embarcação, de um barco. E este hino é composto dos dois milagres de Jesus, aquele que Jesus caminha em cima da água, e o texto de hoje que ouvimos no Evangelho, de Jesus acalma a tempestade.
Quem nunca sofreu na vida? Certa vez, uma mulher foi buscar aconselhamento com um sábio, e esse sábio disse que ela encontraria a cura para o sofrimento que ela sentia tão profundamente. Só que antes de lhe conceder isso, ela deveria ir em todas as casas da localidade onde ela morava e perguntar em cada casa, para cada família, para cada pessoa, se alguém nunca tinha sofrido na vida. Depois de um tempo ela retornou, observando assim que é algo presente na vida do ser humano, o sofrimento, a tribulação, as tempestades, e de que não tem como eliminar o sofrimento da vida das pessoas, da vida dos seres humanos, mas sim ter a sabedoria de conviver, de continuar a sua vida em meio às dificuldades e sofrimentos que se encontram. Depois do pecado de Adão e Eva, os males e as desgraças recaíram sobre toda a criação, especialmente nós seres humanos, que temos a condição de observar, sentir e inclusive expressar isso. Sentimos isso mais fortemente. O texto que nós falamos hoje, o texto do Evangelho, a base para a mensagem de hoje, nos traz aí a figura de Jesus com os discípulos em meio a um momento muito estressante, de profundo medo, de grande sofrimento, em meio a essa tempestade. O texto bíblico nos diz que estavam navegando e do nada uma tempestade, um temporal se levantou. Acho que todos nós já tivemos essa experiência em nossa vida, de ver um temporal chegando perto, vento, chuva, às vezes vem granizo, vento muito forte. E aqueles nem estavam numa residência, numa casa, estavam em alto mar, o mar da Galileia, o lago da Galileia. E se apavoraram. E parece que quando os discípulos expressam essa frase aí, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Parece muito familiar também da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando ficamos doentes, perdemos um ente querido, perdemos um emprego, temos as preocupações que não conseguimos pagar lá os nossos boletos e fazer o nosso rancho com o básico. Ou quando estamos em depressão, quando temos ansiedade, quando temos qualquer tipo de perturbação, de turbulência, são tempestades que vêm em nossa vida. Confesse, eu pelo menos vou aqui confessar que eu já pensei isso. Deus, Jesus, não se importa? Não está preocupado comigo? Por que eu estou passando por isso? Tira isso de mim. Como se fosse algo, um estalar de dedos. Para Deus até isso seria possível, mas percebemos já que vivemos em tribulações enquanto estamos neste mundo. Mas a pergunta, qual que é a resposta que ela tem? Será que Deus a ajudou?
Será que Jesus atendeu? Antes de eu ter essa resposta, quero aqui lembrar de alguém que foi citado hoje no texto bíblico, que teve um grande e profundo sofrimento na vida, que é o Jó. Nós vimos hoje um pedaço, uma conclusão lá do texto. Deus permitiu que Jó perdesse tudo que tinha: família, bens, a própria saúde. Deus só não permitiu que ele perdesse a vida. E vejam só, ele era um homem correto, era um homem justo, um homem temente a Deus. Hoje poderíamos dizer, alguém que vem nos cultos, oferta, que está sempre ligado à palavra de Deus, e ainda assim sofre, e sofre muito, ao ponto de ele amaldiçoar o dia que nasceu, e questiona a Deus, por que isso está acontecendo? E percebam, no livro de Jó, Deus não responde. Sabe, às vezes a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? Nós, seres humanos, até tentamos explicar isso para outras pessoas que estão à nossa volta, ou a nós mesmos, arrumar uma justificativa por que do sofrimento. Porém, Deus lá não respondeu para Jó. E aqui ainda colocaria uma outra questão junto: e por que não eu sofrer? Os outros podem sofrer, mas eu não. O sofrimento de Jó, depois, obviamente, Deus restitui tudo o que ele tem. Restitui família, e inclusive aqui a família, mas morreu a família, os filhos, né? Mas Deus os devolverá no dia da ressurreição. Deu tudo a mais que ele tinha perdido, lhe restabeleceu a saúde. Lá no livro de Jó, inclusive, a esposa abandona e questiona: e esse teu Deus aí, que não te ajuda agora? O Jó tem amigos que vão lá conversar com ele, e também põe em dúvida a presença de Deus nesse momento de sofrimento. Tem alguém que também sofreu muito na Escritura Sagrada, no teu lugar, no meu lugar, que foi Jesus. Deus não sabe o que é sofrer? Pergunta para Jesus que ele sofreu. E ele sofreu algo que nós não sofremos. Ele que não tinha pecado, não tinha defeito nenhum, falha nenhuma, ele carregou sobre si e sentiu na pele o pecado da humanidade toda. Foi o pior sofrimento que Jesus teve. Não foi o espinho na testa, a chicoteada nas costas, o prego nas mãos, o cuspe e o desprezo e abandono das pessoas. O maior sofrimento de Cristo na cruz foi sentir o nosso pecado, que Ele perdoou, que Ele nos livrou, nos absolveu, para que assim a gente pudesse ter a alegria e o alívio do perdão. E também por meio da morte de Cristo nós temos a promessa da ressurreição. Voltando ao texto, né? Aqui umas curiosidades minhas que eu quero repartir com vocês quando eu leio esse texto, né? Aqui, quando Jesus fala duro com o vento e disse ao lago, parece que ele está falando com uma pessoa, né? Será que o lago, o vento vão escutar Jesus? Eles têm orelhas, ouvidos? Não tem, né? E olha só, será que o vento e o lago escutam o que Jesus diz? A resposta é sim. Fique quieto, fique em silêncio.
e o vento parou. Aqui nós temos uma evidente manifestação da divindade de Jesus. E lá na criação, Ele que é o Verbo, por meio dele tudo foi criado. Ele é Deus, é Senhor Todo-Poderoso sobre a criação, que lhe obedece. Eu não sei, eu já fiz isso, né? Quando criança, quando mais jovem, né? Dias de temporal, lembrando dessa história bíblica lá da escolinha, tinha aqueles temporais levantando o vento, né? Aí ia na rua ou na janela, né? Ou na porta e tentava imitar Jesus. Vento, fique quieto, né? Para de soprar. Não funcionava, né? Não adiantou nenhuma vez, né? Algumas horas depois, assim, até parava, né? Porque era natural que aquela tempestade passasse, né? Aí a gente até brincava dizendo assim, ó, viu, funcionou, né? Demorou um pouquinho, mas funcionou. Mas brincadeiras à parte, aqui, quando Jesus falou, Ele falou e na hora, naquele momento, nem um instante depois, assim como ouvimos na leitura de Jó, Deus disse aqui, até aqui vai vir o mar, eu ordeno. Assim também Jesus disse, fique quieto, fique em silêncio, e o mar, o vento, eles ficaram calmos, tudo ficou tranquilo. Jesus acalma as tempestades também da nossa vida. E é interessante, sim, as tempestades sempre vêm. Tem um tempo bom, né, que a gente vive em nossa vida. O nosso barco, a nossa vida, vai navegando por águas tranquilas, muitas vezes, por um bom tempo. Mas repentinamente, do nada, quando vê as tempestades, as doenças, o luto, os problemas na família, nos relacionamentos, no trabalho, até a pandemia, e das mais diversas formas nos atingem, querem nos afundar e nos trazem grande medo, grande sofrimento. A grande vantagem é que nós, assim como aqueles discípulos, tinham Jesus no barco, Ele estava ali presente. E Jesus, por meio da fé, temos a palavra que Ele nos dá, no batismo que recebemos, na Santa Ceia, onde temos a fé fortalecida, a fé recebida de Deus. Por meio da fé, Jesus está conosco, em meio a essas turbulências, essas tempestades, esses sofrimentos, essas dores, essas angústias que temos em nossa vida. E ali podemos fazer que nem os discípulos, Senhor, chamá-lo, como vimos no Salmo de hoje, né? Pedir o socorro, a ajuda de Deus. E Jesus estará conosco em meio a essas tempestades. Não estaremos sozinhos. E no momento determinado por Ele, essa tempestade vai passar, vai acalmar, o tempo bom vai aparecer. Sim, talvez dali um tempo novamente vai aparecer repentinamente outra tempestade. Tempo bom para sempre é só no céu, na eternidade. Lembra daquela mulher que estava procurando, aconselhada por sábio, alguém que nunca sofreu na vida? Nesta vida passamos por aflições, diz o apóstolo. Jesus questiona e pergunta aos discípulos: vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Lembra que eu disse antes que é engraçado, né, que Jesus fala com o vento, fala com o lago, como se eles tivessem ouvidos, mas não tem. Porém, o lago e o vento escutam Jesus, lhe obedecem. Os discípulos,
eles não só ouviram, mas viram. Os textos anteriores que nós temos no livro de Marcos, os milagres de Jesus, o que ele vinha fazendo, os ensinamentos. E olha só, os discípulos têm ouvidos, mas não ouvem, não creem, duvidam daquilo que está acontecendo. Nós somos assim, nós temos ouvidos, a palavra é pregada, é anunciada. O dia da salvação, diz o apóstolo Paulo no texto que ouvimos hoje, o dia da salvação é agora, é hoje. Não menospreze a graça de Deus, o evangelho da salvação. Creiam que o Espírito Santo haja na vida de vocês, lhes fortaleça, para que em meio às tempestades tenhamos certezas e não dúvidas. Os discípulos, quando observaram aquilo que Jesus fez, questionam: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é este homem? Quem é Jesus? Ele é o Deus único e verdadeiro, é o Messias enviado por Deus, é o nosso Salvador, que está conosco no sofrimento, que sofreu por nós na cruz. Chegando à conclusão, lembro do Salmo 124. Em nossa vida poderíamos agora também sempre nos perguntar: o que teria acontecido? Responda, povo de Deus, se Deus não estivesse ao teu lado, ao nosso lado, se Jesus não estivesse com os discípulos ali navegando no lago, em meio àquela tempestade, se Jesus não está por meio da fé navegando conosco em nossa vida, quando as tempestades e problemas aparecem, as águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Porém, o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra, esse Deus que está ao nosso lado, acalmando as nossas tempestades. E volto a repetir: tempo bom, sem tempestades, só na vida eterna que temos por Jesus Cristo. Porém, aqui, enquanto vivemos, mesmo em meio a tempestades, Cristo está conosco e vai nos ajudar a passar por cada uma dessas tempestades, desses temporais. Que Deus nos conceda sua graça. Amém. Nós vamos fazer oração, e na oração incluímos os aniversariantes desta semana, membros da congregação São Lucas. No dia 14, a Márcia Thaís Reck e Silvano Cristiano Reck. No dia 15, Pedro Ciro Scherer. No dia 16, Cristiane Flores e Reni Fleck. No dia 17, Heber Hirsch, João Carlos Eltz e Monique Melo Fernandes. No dia 19, Rudimar Brown. No dia 20, Alzira dos Santos Kish e Ronald Rogério Heimheim. Também incluímos em oração pedidos. Alguém teria algum pedido para incluir na oração? Então nos colocamos em pé e oramos. Senhor nosso Deus bondoso, muito obrigado por tua misericórdia, por teu amor, por estares conosco, inclusive nos momentos difíceis, as tempestades que enfrentamos, os sofrimentos que temos em nossa vida. Também te agradecemos, querido Deus,
porque em Teu Filho e o sofrimento que Ele sofreu na cruz, temos perdão e salvação. Obrigado, Pai amado e querido, por estares conosco no momento de trabalho, de estudo, de lazer, por abençoar e cuidar da família e nos dar todo o necessário para a vida e o sustento, nos dar saúde, proteção. Te pedimos, querido Deus, para que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre os aniversariantes desta semana. Agradecemos pelo seu aniversário. Dá a cada um deles a fé em Cristo, saúde e proteção. Esteja também com todos os que estão enlutados, conforte-os, console, enxugue suas lágrimas. Também cuida daqueles que sofrem por depressão, por ansiedade, que tem algum ente querido doente ou alguém que está doente, o Senhor restabeleça a saúde. Nós te pedimos também pela congregação de São Lucas, São João e Cristo para todos, todos os membros, todos que aqui estão hoje também no culto. Inclusive hoje teremos a assembleia aqui na congregação São Lucas, que o Senhor abençoe, dando assim a Tua direção, o Teu Santo Espírito, sabedoria a todos neste momento. Cuida e abençoa, querido Deus, a todos nós. Em Tuas mãos nós entregamos nossa vida e com gratidão louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. É uma bênção utilizada pela igreja primitiva, igreja antiga, do século IV. O Senhor esteja diante de ti para mostrar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abençoar-te. O Senhor esteja atrás de ti para guardar-te das traições das pessoas más. O Senhor esteja debaixo de ti para segurar-te quando caíres e para tirar-te da armadilha. O Senhor esteja dentro de ti para dar-te esperança quando estiveres triste. O Senhor esteja em torno de ti para defender-te quando te atacar. O Senhor esteja sobre ti para abençoar-te. Assim te abençoe o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar?